E atendendo a pedido de muitos inscritos aqui no canal e também nas redes sociais, nesse vídeo eu vou te ensinar como chutar nas provas do CESP. Fala, futuro aprovado, tudo bom com você? Espero que sim. E esse vídeo está muito importante, principalmente se você está se preparando para os concursos da CESP e UNB, hoje chamada de Sebrasp. Nesse vídeo eu vou passar para você técnicas de chute para que você possa pontuar um pouquinho mais quando você for fazer questões do CESP. Lembrando que isso daqui é o último recurso que você deve ter na sua preparação. Eu defendo sempre a seguinte tese: estude sempre para ser o primeiro colocado, primeiro lugar na sua prova. Alguém tem que ser, por que não você? Então tenha muito foco, concentração, devore os livros, se empenhe bastante para que você não possa, não precise utilizar esse tipo de técnica. Mas se você precisar, eu quero te passar todo um esqueleto, todo um passo a passo de como você pode chutar, um chute consciente nas provas do CESP, beleza? Então fica comigo até o final desse vídeo porque eu tenho muita coisa bacana para passar aqui para você. Vem comigo. Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa que vocês precisam saber antes de começar a chutar a torta e a direita nas provas do CESP é o seguinte: existem modelos de prova do CESP-NB, ou seja, da Sebrasp. Existem hoje em dia dois modelos, tá? Que lá mais utiliza aí nas provas de concurso público, que é o modelo múltipla escolha e também o certo e errado, que são as questões objetivas. Nesse vídeo, especificamente, nós estaremos trabalhando técnicas de chute para provas certo ou errado. Se você quiser uma prova do CESP de múltipla escolha, deixa aqui embaixo nos comentários que a gente grava um vídeo especialmente para você. Fechou? Segundo ponto importante, existe um balanceamento de questões das provas do CESP, dentro de uma variação de mais ou menos 4. Eduardo, o que quer dizer balanceamento de questões? Eu analisei os 2 últimos anos das provas do CESP e eu verifiquei uma coisa, que existe sim algo balanceado dentro das questões de certo ou errado. O que isso quer dizer? Se nós tivermos uma prova de 120 questões, geralmente, estatisticamente, nós teremos 60 questões certas e 60 questões erradas. Mas analisando muitas e muitas provas, eu vi que tem uma variação média de mais ou menos 4. O que isso quer dizer, Eduardo? Que você vai encontrar algumas provas aí do CESP que, por exemplo, você pode ter 64 questões certas e 56 erradas, tá? Ou seja, uma variação de cima, de mais ou menos 4, tanto para certo quanto para errado, beleza? Mas você tem que ir para sua prova sabendo que realmente o CESP, ele balanceia as suas questões de prova. Terceiro ponto que você deve entender, que para mim é o mais importante, é que essa técnica de chute só serve para quem estuda. Se você não se dedicar, não se empenhar, não devorar os livros, não entender realmente como funcionam as disciplinas e principalmente a banca organizadora, dificilmente essas técnicas de chute vai servir para você, beleza? Mas existem algumas características da banca organizadora que você precisa aprender antes de aplicar a técnica de chute. Quais são elas? Primeiramente, o CESP, ele tem um conceito de inverter conceitos. Como assim, Eduardo? Se você estiver estudando um exemplo, princípios fundamentais. Lá dentro dos princípios fundamentais, existem os fundamentos, os objetivos e as relações internacionais. Legal. Como que a CESP inverte os conceitos? Ela coloca um conceito de fundamentos dentro dos objetivos, ou vice-versa. Ou seja, dentro do enunciado certo ou errado, ela gosta muito de inverter os conceitos do que está pedindo lá dentro das questões. Presta atenção, porque isso aqui que eu vou explicar para você vai te ajudar demais quando você tiver que aplicar a técnica de chute. Fechou? Segunda coisa, questões incorretas. Como assim, Eduardo? O CESP gosta bastante de negar os seus enunciados e depois ele quer saber se aquela negação está certa ou se está errada. Nossa, Eduardo, mas é confuso. Sim, e esse é o papel dela, te confundir. Por isso que você precisa treinar bastante. Pode ver que quando tem a palavra excesso, presta bastante atenção, porque ele está negando o enunciado e você precisa saber, responder se está certo ou se está errado. É uma confusão só, porque o nosso cérebro está programado para responder a questão como positiva, como correta. Só que quando ela coloca exceto, bagunça tudo. Toma cuidado com isso. Terceiro ponto importante, cuidado com as questões que generalizam ou restringem. Como assim, Eduardo? Questões que generalizam nunca, tudo, nenhum, jamais. Então são palavrinhas que, quando você observar dentro do enunciado, você precisa tomar muito cuidado. E as palavras que restringem, Eduardo? Único, somente, apenas, enfim. Palavras que realmente restringem a um grupo específico dentro das questões. Então toma muito cuidado, mas muito cuidado mesmo, com questões que generalizam e que restringem, beleza? Prazos. Pessoal, sempre que você estiver estudando e tiver algum número de prazo, 10 dias para fazer tal coisa, depois de 5 dias o processo vai rolar, depois de 15 dias o cara vai ser solto, um exemplo, tá? Então presta bastante atenção, começa a grifar todos os prazos que você vê daqui para frente. Por quê? Porque quando vem as questões de certo e errado, eles gostam o quê? De trocar os prazos.
tá? Então toma muito cuidado com isso, tá? E último, a palavra respectivamente, que quer dizer na ordem. Cara, o que eu vejo de gente errando com isso aqui não é brincadeira, pessoal. Então, dentro do enunciado, ele vem dando alguns conceitos, algumas características de alguma coisa, e depois vem dando uma afirmação. Então, por exemplo, a questão está respectivamente correta com tal, tal, tal. Ou seja, tem que estar na ordem. E o que acontece? O CESP gosta de trocar os conceitos dentro da ordem. Ah, Eduardo, isso é muito confuso. Eu sei que é confuso. Mas quando tiver essa palavra respectivamente, entenda que se esse é um conceito, tem que ter uma característica na sequência. Conceito, característica e assim por diante. É sempre uma característica na ordem, beleza? Toma muito cuidado com essa palavrinha porque tem confundido muitos alunos. Fechou? Agora, você sabendo de tudo isso, ó, a gente estudou alguns pontinhos do Sebrasp, né, da CESP. Agora sim, eu vou mostrar para você como que a gente vai aplicar a técnica de chute na prática. Beleza, então, pessoal, vamos lá. Então, vou pegar um exemplo aqui para vocês. Suponhamos que vocês estejam fazendo uma prova que tenha 120 questões, tranquilo? E dentro dessas 120 questões, 50 você tem certeza absoluta que está correta, tá? Aquilo que você tem domínio, aquilo que você estudou, enfim. Então, eu vou colocar aqui, ó, 50 questões você sabe, ok? Você tem domínio. Ou seja, 70 questões você tem dúvida, ok? Você tem dúvida. Então, 50 questões você já marcou como correta ou como errada. Então, você tem domínio. Uma dica bem importante, pessoal. Comece por questões de prova que você tem domínio, que você tem habilidade de resolver aquela determinada matéria. Porque isso já vai trazendo psicologicamente, né, mentalmente, grandes resultados para você. Fechou? Então, 50 questões você sabe, 70 você tem dúvida. Outra coisa bem importante aqui, nas questões que você tem dúvida. Sempre que você encontrar um enunciado que você está em dúvida, coloca um asterisco, tá? Coloca um, sei lá, como que chama? Isso daqui é asterisco, eu acho, né? Coloca um asterisco lá para identificar que você tem que voltar nessa questão depois. Então vamos lá, 70 questões você está em dúvida e precisa chutar. Você precisa lembrar realmente se você sabe ou não o conteúdo. Primeiramente, dá uma revisadinha, talvez a memória, depois que você dá uma relaxada, né? Depois que sua mente fica no estado difuso, vai no banheiro, né? Relaxa um pouquinho, depois volta. Pode ser que dentro dessas 70 abaixe o número de questões, porque realmente a gente, depois que está mais tranquilo, a gente consegue lembrar de alguma coisinha, mas caso não lembre, a gente vai aplicar a técnica de chute, tá? Uma coisa que eu percebi é a seguinte, lembra que eu falei pra vocês que existe um balanceamento de questões? Lembro sim, Eduardo. O que eu reparei nas últimas provas? É que mesmo a matéria de matemática, de português, de informática, nas matérias de direito, enfim, todas as disciplinas, dentro delas, tem um número de questões. E esse número de questões também está de forma balanceada. Olha que bacana. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Se a gente pegar a matéria de português, tá? E essa matéria de português tem 20 questões, tá? Português, 20 questões. Dentro dessas 20 questões, existem questões certas e questões erradas. Fechou? Suponhamos, ó, presta atenção, se a gente tem 70 questões que a gente está em dúvida e a gente precisa chutar essas 70 questões, tá? E a gente sabe que 20 é de português. Na primeira leva, você marcou dentro dessas 50, exemplo aqui, você marcou 8 certas e 2 erradas aqui, tá? Um exemplo. Então, na primeira leva das 50, você marcou 8 questões certas de português e 2 erradas. Ou seja, sobrou mais 10 questões para você chutar. O que você vai fazer? Você vai pegar aqui, ó, vai chutar 2 na certa e 8 na errada, tá? Eduardo, não entendi nada. Volta aqui para mim. 70 questões você já está em dúvida, você precisa chutar, tá bom? E você já verificou que de português, na matéria de português, tem 20 questões. E questões certas e questões erradas. Na primeira leva dessas 50, você marcou 8 questões como certa e 2 como errada. Lembra que essas 50 você tem certeza, você tem domínio, você tem habilidade de resolver aquela questão. Fechou? Agora você precisa fazer o quê? O balanceamento dentro da disciplina. Ou seja, dentro da matéria de português, você precisa balancear isso, tá? Como que você vai balancear? 10 certas e 10 erradas. Então você vai preencher 2 questões como certa e 8 como errada. Então somando tudo, dá 20 questões. E acabou. Suponhamos que você esteja fazendo raciocínio lógico matemático, tá? E dentro do raciocínio lógico, existem 8 questões na sua prova. Fechou? Questões que são certas e questões que são erradas. Na primeira leva das 50, presta atenção, pessoal. Esse daqui é a primeira leva das 50, tá? A que você tinha domínio. Você colocou uma questão certa e aqui você colocou 5 erradas. Pode ser que aconteça isso, tá? Você colocar 5 erradas. O que você tem que fazer? Para balancear agora, tá? Para balancear, você precisa chegar ao número de 8. Então, eu vou perguntar para você. Você vai chutar em questão errada ou em questão certa?
É mais fácil você jogar na certa. Vou jogar mais 2 questões na certa. E aqui eu vou jogar nenhuma questão. Como assim, Eduardo? Não vou jogar nenhuma questão? Isso mesmo. Então aqui vai ficar 1 mais 2, 3 e aqui 5. Total 8 questões, tá? Eduardo, mas pode acontecer isso daqui, de eu jogar 5 aqui e 1 aqui? Sim, sem problema nenhum. Tá? Sem problema. Lembra que a gente tem uma variação de balanceamento de mais ou menos 4. Dica importante, quando você for distribuir as 70 questões dentro das matérias de certo ou errado, tenta também começar pelas questões que são números pares. Exemplo, 20 questões, 8 questões, 16 questões, 10 questões. Uma coisa muito importante para que isso traga resultado para vocês, pessoal. Vocês precisam estudar a banca organizadora. Lembra daqueles conceitos que eu passei para vocês? É aquilo que vocês devem aprender antes de aplicar a técnica de chute. Lembrando que isso daqui é o último recurso. Você precisa estudar, se dedicar, focar nos seus estudos, que vai dar certo. Mas vai ter um momento que não tem jeito. Vai fugir da sua cabeça, você não vai lembrar, você não vai saber e você vai ter que aplicar a técnica de chute, mas sem medo. Não adianta você querer fazer isso daqui com medo. Então eu espero que você tenha gostado aqui desse vídeo. Se você gostou, deixa aqui embaixo no comentário se você chuta na prova do CESP, se você não chuta, se você prefere deixar em branco ou não, porque a sua participação é muito importante para que a nossa comunidade cresça cada vez mais. Então eu te encontro no próximo vídeo. Até mais!